Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Já estamos no segundo dia da semana, hoje é segunda-feira. E o título da lição de hoje que nós vamos estudar, Gostam de Trabalhar e Compartilhar. Então, na lição de ontem, nós aprendemos sobre como é o corpinho da abelha, né? Todas as suas funções, o que ela tem, como que funciona, como que eles gostam de trabalhar. Eles são uma família muito grande, mas cada um tem o quê? A sua atividade. Cada um tem o seu dever e todas elas cumprem o combinado. Então, hoje nós vamos entender que elas gostam de trabalhar em grupo. Elas compartilham o que aprendem e gostam muito de trabalhar. Uma das lições que aprendemos da apicultura, o que é apicultura? O que é ser um apicultor? Aqui na lição diz assim, ó, a arte ou técnica de criar abelhas para extrair-lhes mel, própolis, etc. Tá? Própolis, cera, mel, essas coisas. Uma das lições que aprendemos da apicultura é que as abelhas adoram trabalhar. Elas não se sentam para reclamar, mas fazem todo o esforço necessário para o quê? Para concluir suas tarefas da melhor forma possível. Elas não apenas cumprem seu dever para o bem-estar da colmeia, como também percorrem a segunda milha. Se a colmeia é saudável, as abelhas coletam mais mel do que necessário para sobreviver. Esse mel extra é o que o apicultor recolhe para si e compartilha com os outros. Você não fica feliz pelo fato de as abelhas trabalharem duro e compartilhar o excelente para o nosso benefício, esse excelente mel? Então, para elas sobreviverem, elas fabricam um pouquinho mel, mas quando elas estão felizes e saudáveis, o que elas fazem? Elas compartilham a mais. E esse a mais é para o quê? Para os seres humanos utilizarem, que é o mel. Tá bom? O adoçante saudável que Jesus deixou para os seres humanos. Então, aí vai aparecer na tela de vocês as abelhas trabalhando em grupos. Tá certo? E hora de pesquisar. O que a Bíblia diz sobre as pessoas que trabalham duro e sobre aquelas que são ociosas ou preguiçosas? Então, a palavra de Deus, ela compara, ela fala por meio de parábolas, né? Jesus ensinou muitas coisas e hoje a lição está fazendo uma comparação entre os seres humanos e esses pequeninos animais. Que grande lição eles têm para nos ensinar. E aqui a Bíblia vai nos dizer o que ela fala, o que ela pensa, né, sobre as pessoas que são preguiçosas. Então, nós vamos marcar verdadeiro ou falso. As mãos diligentes governarão. O que é diligência? Você sabe o que é diligência? Então, você pode pesquisar lá no seu celular ou no seu dicionário. Vamos ver o que significa ser diligente? Ó, diligência, significado. Diligência significa uma busca minuciosa, uma pessoa que faz as coisas com zelo, com dedicação, mostra um grande entusiasmo em tudo que faz. Então, as mãos diligentes, né, ou as pessoas diligentes governarão? Sim, colocar verdadeiro. As pessoas trabalhadoras sempre se dão mal? Não, falso. Os preguiçosos se tornarão chefes? Não, falso. Os preguiçosos acabarão escravos? Verdadeiro. O trabalhador relaxado acaba o serviço logo e ganha elogios do chefe? Falso. Uma pessoa relaxada não vai ganhar elogios, vai ganhar repreensões. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça? Verdadeiro. Né? Então, o mal só vai atrair o quê? O mal. Então, se você é preguiçoso, se você é desleixado, se você só reclama, você vai atrair pessoas boas perto de você. Não, as pessoas que são trabalhadoras, que querem o bem, elas vão ficar longe de você. Diz o seguinte a notinha: as pessoas dedicadas e esforçadas podem influenciar outras para toda a eternidade. Não é isso que gostaríamos de fazer como filhos de Deus? E quanto ao preguiçoso, muitas vezes pensamos numa pessoa preguiçosa como alguém que nunca gosta de trabalhar. Mas isso nem é sempre assim. Olha que interessante. Algumas pessoas trabalham por um curto período e em seguida se desanimam. Isso nos lembra a parábola do fazendeiro rico. Então, tem muitas pessoas que trabalham
E quando vem que o serviço às vezes é pesado, é puxado, elas se desanimam. E ela fica olhando assim para a grama do vizinho e pensa: nossa, poxa, eu queria ter tudo que aquele vizinho tem. Sendo que aquele vizinho trabalha incansavelmente, igual as abelhinhas. Trabalha muito, a família toda trabalha empenhada. E por que ele tem coisas boas? Porque ele trabalha, porque ele é dedicado, porque ele é diligente. E aí o preguiçoso fala: meu trabalho é muito difícil. E vai e desanima. Então, isso é muito perigoso, pequeno pesquisador. Se nós queremos conquistar as coisas na nossa vida, nós devemos trabalhar. Número 2. Jesus contou a história do fazendeiro rico. Qual era o problema dele? Tem algum problema em ser rico? Não, não tem. Mas vamos entender aqui o que quer dizer essa história. Por que Jesus ilustrou a história para a gente? Olha só. Esse homem tinha recebido tudo de Deus. Foi permitido ao sol brilhar sobre sua propriedade, pois seus raios caem sobre os justos e os injustos. A chuva desce do céu do mesmo modo sobre maus e bons. O Senhor fez com que a vegetação florescesse e os campos produzissem abundantemente. Não reconheceu que Deus o fizera mordomo de seus bens para que socorresse os necessitados. Lá em Lucas, vai explicar detalhadamente qual foi o pensamento dele. Aqui nesse texto inspirado Parábolas de Jesus, fala que Jesus proveu tudo, né? Fez aparecer o sol, fez cair a chuva, fez com que o homem ficasse muito rico, que a sua colheita fosse abundante. Mas e o que ele fez? Ele não ajudou ninguém. Olha só o que diz lá em Lucas capítulo 12, 16 a 19, diz assim, ó. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Ó, imagina só, um rico falando assim, ó, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então tinha tanta colheita, mas tanto fruto, mas tantos vegetais, tantos legumes, que ele falou: nossa, onde que eu vou pôr tudo isso? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e seja feliz. Olha só, esse foi o pensamento dele. Ele não pensou assim: bom, eu fui muito abençoado com essa colheita e como eu sei que tem muitas pessoas que necessitam, eu vou distribuir um pouco de legumes e verduras ou leite para essas famílias, né? Para que as crianças não passem fome. Não. O que ele pensou? Em aumentar mais ainda o seu armazém e o que? Colocar todas as suas coisas lá dentro. O que ia acontecer com essa colheita? Ela ia durar anos e anos, não muitas? E o que? O que ia acontecer? Ia apodrecer, ia criar bicho. Isso é verdade. Então, ele preferiu colocar toda a sua colheita em abundância lá no seu celeiro, aumentar o seu celeiro. Ele preferiu deixar lá as coisas estragando, né, do que ajudar o próximo. Então, esse foi o erro do fazendeiro. Então, quando você, pequeno pesquisador, tem a oportunidade de ajudar alguém, você não pode deixar de fazê-lo, porque a palavra de Deus, ela é bem sincera e ela é bem direta nesse ponto, que aquele que só pensa em si mesmo, em juntar tesouros para si mesmo, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser lançado fora. O Senhor vai cortar o quê? Pela raiz. Isso é muito triste, mas é uma história, né, uma parábola muito interessante para que eu e você pensamos muito bem sobre como está sendo as nossas atitudes, tá bom? Então assim nós terminamos a lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.